Possessão é quando o espírito maligno está dentro da pessoa, atuando e aprisionando a pessoa. Opressão é quando os espíritos não estão dentro da pessoa, mas estão lutando para acabar com a vida daquela pessoa. Então, essa mulher não é uma pessoa possessa por espíritos malignos há 18 anos, não. Ela era oprimida por um espírito de enfermidade. E Lucas deixa bem claro que o estado, a doença, a situação, a enfermidade que essa mulher tinha era tão grave, tão séria, que ela não podia de modo algum endireitar-se. Isso significa dizer que provavelmente ela procurou ajuda na medicina para curar aquela enfermidade. Provavelmente ela consultou um amigo, uma amiga sua, para saber se era normal uma enfermidade como aquela. Lucas deixa claro que ela não nasceu com aquele problema, com aquela lesão na sua coluna. E observe que Lucas deixa bem claro, por ele ser médico, que a doença daquela mulher não era física, é uma doença espiritual. E ele próprio vai dizer, um espírito que aprisionava ou oprimia a vida daquela mulher. Só que em um dia de sábado, Lucas vai mostrar que essa mulher, ela não era qualquer pessoa, ela era uma mulher crente, ela era uma filha de Abraão. No dia de sábado, ela foi para o culto, foi para a sinagoga para ouvir a palavra. E como era costume naquela época, sempre o príncipe da sinagoga, que era o responsável por dirigir o culto, fazer a programação e cuidar do costume e da liturgia do culto, ele perguntava se tinha alguma pessoa entre os irmãos que queria deixar uma palavra de consolo, de exortação para o povo. E nesse dia a palavra é dada a Jesus. E a sinagoga naquele tempo, é importante também dizer isso, ela tinha uma galeria. Mulheres e crianças ficavam em cima e os homens ficavam embaixo. Então, um historiador chega a dizer que provavelmente essa mulher era a primeira a chegar no culto e era a última a sair, por conta do problema de enfermidade que ela possuía. E era muito humilhante ela chegar, depois que o culto já havia começado, e subir aquelas escadas, às vezes até incomodar alguém para ajudar ela a subir. Ela se sentia constrangida. Então, provavelmente ela era a primeira a chegar no culto e era a última a sair do templo, da sinagoga. E Lucas vai narrar tudo isso, ao ponto que Lucas diz que Jesus começa a pregar, começa a ensinar. E durante a ministração de Jesus, aquela mulher talvez não tinha dado glória, aquela mulher talvez não tinha levantado a sua mão, aquela mulher talvez não abordou Jesus antes de começar a pregar e pediu para ele fazer um milagre em sua vida. Não, o texto não diz nada disso. O texto apenas diz que durante a ministração de Jesus, ele parou de pregar, olhou para aquela mulher, porque o texto diz que vendo-a, Jesus chamou aquela mulher. E o interessante é que Jesus poderia muito bem, com o poder que ele tinha, ter realizado um milagre à distância, sim ou não? Sim, ele fez isso com o servo do centurião. À distância realizou o milagre. Vai em paz, porque o teu criado já está curado. Mas observe que Jesus fez questão de chamar essa mulher enferma para perto dele. Se Jesus sabia a situação daquela mulher, o esforço que seria para ela descer da galeria e se aproximar dele, por que então que Jesus fez questão de mandar aquela mulher se aproximar? Aqui eu já quero abrir um parêntese e dizer para você que tem milagres que Deus realiza na nossa vida à distância, mas tem milagres que Deus só vai realizar quando você estiver bem pertinho da sua presença. Aquela mulher desceu, talvez envergonhada, o que é que esse homem vai querer? Todo mundo olhou para ela, a atenção da palavra foi tirada e todo mundo começou a observar aquela mulher descendo. Imagina a humilhação, talvez, que não foi para aquela mulher em sua mente. E quando ela chega perto de Jesus, diz o texto, que Jesus ordenou ao espírito maligno que deixasse aquela mulher. E a Bíblia diz que ela foi liberta, mas tem um detalhe. Aquela mulher não estava naquela condição há 18 dias, há 18 horas, não, há 18 anos. A sua coluna, os seus ossos
se acostumaram a ficar naquela posição de sofrimento e de dor, ao ponto que mesmo Jesus tendo ordenado ao espírito maligno que deixasse ela, diz o texto que ela não conseguiu se endireitar. Mas Jesus colocou a mão sobre ela e ela começou a se endireitar. E todos que estavam ali davam glória a Deus, ao ponto do príncipe da sinagoga se indignar com aquilo. Primeiro, como eu falei, era um dia de sábado, não podia realizar a cura no sábado. Segundo, a multidão tirou o foco da palavra e começou a dar glória por conta do milagre. E ele se indignou, porque naquela época tinha dois púlpitos, um para o pregador e o outro para o príncipe da sinagoga. Se o pregador falasse alguma heresia, alguma coisa errada, ou quebrasse a liturgia do culto, o príncipe tinha a obrigação de parar o culto e repreender ele. E foi o que ele fez. Ele disse: 6 dias na semana. Qualquer dia desse você pode vir para ser curado, mas logo no dia de sábado essa mulher veio para ser curada. Só que Jesus, que conhece o crente melhor do que ele mesmo, que é o nosso advogado, como João disse em sua epístola, abriu a boca para defender aquela mulher e disse: você é um hipócrita, porque no dia de sábado você tem que dar água ao seu animal. Você não espera o domingo para dar água a ele. Se ele cair em um buraco, você não vai esperar no domingo para salvar ele. E não convinha a mim, que sou Deus Todo-Poderoso, soltar desta prisão essa filha de Abraão, que não há 18 dias, não há 18 horas, não há 18 meses estava presa, mas há 18 anos. Claro que eu podia fazer isso. E a Bíblia diz que todos começaram a glorificar a Deus e os seus adversários ficaram indignados. E aqui tem algumas lições da parte de Deus que eu quero aplicar na tua vida. A primeira lição que eu quero aplicar na tua vida é que Jesus chamou aquela mulher. Jesus sabia a condição que aquela mulher estava, mas não foi a mulher que foi ao encontro de Jesus pedindo para ser curada. Aquela mulher não levantou a mão para dar glória, esperando receber alguma coisa, não. Aquela mulher não foi para o culto esperando a cura divina, não. Ela foi para o culto para ouvir a palavra, ela foi para o culto para adorar, ela foi para o culto não para receber, mas para entregar o melhor que ela tinha. Aí Jesus olhou para ela e disse: como você veio me ofertar o seu melhor, eu também tenho o melhor para te entregar. Ei, tem milagres que você vai passar o ano todo pedindo, tem milagres que você vai dobrar o seu joelho e vai interceder, rogar e pedir a Deus, mas tem milagres que o próprio Deus vai olhar lá de cima para você e vai dizer: você nem pediu, mas eu quero te entregar, é do meu desejo, é do meu agrado. Então levante a sua mão aqui nesta noite em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida. O ano de 2026 é o ano de você viver o extraordinário de Deus. O ano de 2026 vai marcar a tua vida com surpresas, com bênçãos e com vitórias da parte de Deus. Coisas que você não pediu a Deus, se prepare. Deus já está preparando, Deus já está reservando, porque Ele te conhece melhor do que você. E mais para frente a Bíblia diz que aquela mulher se aproxima de Cristo. E quando aquela mulher se aproximou de Jesus, Jesus agora vai estender as mãos sobre aquela mulher. Mas antes dele estender a mão, primeiro ele disse: você está liberta. Mas aquela mulher, mesmo estando liberta, se sentia presa, se sentia ainda oprimida, escravizada. O que foi que Jesus fez? Se aproximou dela, estendeu as mãos e disse: agora você está literalmente curada. Eu sou Deus que te dou a bênção por completo. Irmão Wallace, eu não entendi. Você já é salvo em Cristo Jesus. Você já foi liberto de onde Deus te tirou. Você já foi liberto talvez de vícios que te aprisionavam. A sua família talvez toda serve ao Senhor, mas mesmo assim você quer romper esse ano se sentindo, me permita a simplicidade, uma derrotada, se sentindo fracassado, se sentindo alguém que não alcançou a vitória desse ano. Mas você tem motivos de sobra aqui nesta noite para levantar a sua mão e glorificar a Deus, porque não é com coisas corruptíveis que Deus te comprou, mas foi com o precioso sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Ei, não rompa esse ano se sentindo uma derrotada, não vença esse ano se sentindo um fracassado, não. Você é liberto, você é comprado, mesmo
Satanás diga: você é preso, você não teve talvez o carro do ano, a porta de emprego talvez não se abriu esse ano, a porta da faculdade passou perto, mas não se abriu, mas mesmo assim você é liberta, mesmo assim você é livre. Então não deixe Satanás te aprisionar, não deixe Satanás colocar peso na tua mente, porque se dependesse dele, eu e você vivia detido, vivia trancado, vivia triste, vivia cabisbaixo. Mas o Deus que eu e você serve nesta noite é o Deus que te convida a levantar a sua cabeça e olhar para o alvo, olhar para o foco. E quem é o foco do crente? Hebreus capítulo 12, versículo 2: olhando para Cristo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha e da tua fé. Levanta a tua mão aqui nesta noite para adorar, porque eu estou sentindo Jesus aqui nesta noite. Levanta a tua mão e adora Jesus aqui nesta noite. Você não pode romper o ano se sentindo derrotado, você não pode romper esse ano se sentindo fracassado, não. Nessa noite tem graça, nessa noite tem força, nessa noite tem presença de Deus para a tua vida. Deus está erguendo a tua cabeça nesta noite e está se dizendo: volte a louvar, volte a cantar, volte a pregar, volte a me adorar. Não importa o que o inimigo fez na tua vida, o que importa é o livramento e a libertação que eu já providenciei na cruz do Calvário. Se você acredita nisso, levante a mão e adore, levante a mão e exalte. Você não pode, mas eu posso. Você não é, mas eu sou. Você não tem, mas eu tenho. Você está vendo o mar, mas eu vou abrir caminho. Aladara show, releve a sé. Eu vou abrir caminho no mar. Eu vou abrir caminho por onde não tem. Eu, Senhor, te darei o escape, diz o Senhor. Coisas que você não viu e não pensou, Deus está providenciando para a sua vida. Deus está providenciando para a sua história. Então levante a sua cabeça, olhe para o Deus da promessa, porque você pode olhar para a direita e não ver nada, pode olhar para a esquerda e não ver resultado, mas se você olhar para cima, você vai ver o Deus que você serve. O Deus que você serve, ele é tão grande que ele abriu o mar vermelho de canto a canto. O Deus que você serve, ele é tão grande que a Bíblia diz que ele pega o vento na palma da sua mão. O Deus que eu e você serve, ele é tão grande que a Bíblia diz que ele conta cada estrela do céu e ele a chama pelo seu nome. O Deus que eu e você serve, ele é tão grande que ele tem poder de ressuscitar o morto depois de 4 dias de morto. O Deus que eu e você serve, ele é tão grande que ele tem poder de arrancar um câncer do organismo de uma pessoa. O Deus que eu e você serve, ele é tão grande que ele tem poder de te libertar e te transformar e de entrar na tua casa, porque ele é o Deus do escape, ele é o Deus do livramento, ele é o Deus que está libertando alguém da tua casa. Jesus levantou a cabeça daquela mulher, e a mulher que foi para um simples culto como ela imaginava, saiu dali curada, liberta e glorificando ao Senhor Jesus. Eu vou concluir agora, mas eu não poderia deixar de te dizer isso. Quantas lutas você passou durante esse ano de 2025? Quem você era e quem você é nesta noite? Eu queria que por rápido tempo você fechasse os seus olhos por 1 minuto. Eu queria que você se lembrasse de todas as vezes que Satanás tentou te impedir, que Satanás tentou te travar. Talvez doenças, talvez laços de morte, talvez palavras que eram para te matar e não apenas para te ferir. Mas você chegou até o final do ano de pé na presença do Senhor Jesus. E o Deus que você serve, ele é tão grande que te trouxe aqui nesta noite para te dizer: tu és uma sobrevivente. Tu és um sobrevivente da parte de Deus. Foram muitas as lutas, foram muitos os investimentos do inferno para te ver depressiva, para te ver cabisbaixo, para nem te ver dentro da sinagoga, mas o sangue de Cristo te livrou de todas elas, quebrou as correntes, abriu as portas e você está aqui de pé. Talvez alguém te lança palavras contrárias para te fazer entristecer, para dizer que você não é um vitorioso, mas em nome de Jesus, nessa noite eu sou profeta de Deus para te dizer: toda palavra negativa vai cair por terra,
a depressão não vai te pegar, a ansiedade que te oprime, nela para a sombra derramai, está te deixando, está te deixando, está te deixando. Sinto o vento de Deus aqui nesta noite, siga aí passeando, para comandar. Jesus está passeando no nosso meio e está tirando peso, tirando peso, tirando peso, tirando peso, tirando peso. A mulher foi para a igreja e recebeu o milagre que não esperava. Receba milagre em nome de Jesus nessa noite. Você veio adorar e vai receber mais do que pediu, mais do que esperava. Abra sua mão se você tiver fé em nome de Jesus nessa noite. Eu sinto de Deus, abra sua mão em nome de Jesus. Receba pela fé um presente para o seu 2026. Talvez o presente é o batismo, talvez o presente é dons, talvez o presente é uma porta que Ele vai abrir. Eu não sei o que é, mas Deus está te entregando algo nessa noite. Ele está entregando algo na tua vida nesta noite. Ele está te dizendo: levanta a cabeça, levanta a cabeça, levanta a cabeça, levante a cabeça nesta noite, porque quem cuida de você não dorme. Uma vez eu vou encerrar agora. Abraão, crente cheio de promessa, em Gênesis capítulo 5, Deus 15, Deus tinha dito para ele que ia chegar o momento que ele ia ter tanto filho, ia ser tanto descendente da parte dele, que ele iria contar e não iria conseguir contar. Mas depois que ele libertou Ló das mãos dos reis, o homem que era conhecido como o pai da fé, o homem cheio de promessa, ficou triste, desesperançoso, desacreditado, porque eu creio que é assim. Tem dia que você vai pegar o céu com a mão, mas tem dia que você vai se trancar, não vai querer ver Deus, não vai querer ver ninguém, e vai pedir a morte. Mas Deus sabe como tratar com a tua vida. Deus chama Abraão para fora da tenda e diz: Abraão, sai daí que eu vou conversar contigo. Quando ele saiu, eu disse: olha para cima, porque Senhor, eu quero você contando as estrelas do céu, Abraão. Mas Senhor, é impossível contar, eu sei que é porque eu não quero um crente, um filho meu cheio de promessas olhando para baixo, não. Eu quero você olhando para cima, eu quero você olhando para mim. Uma certa vez em Gênesis capítulo 8, lá Noé abriu a janela que Deus mandou ele fazer na arca. 40 dias e 40 noites trancados dentro de uma arca por causa de um dilúvio. E quando ele abriu aquela janela, o que ele viu? Tinha pássaro, tinha não, tinha passarinho, tinha não, tinha o quê? A presença de Deus. Era Deus dizendo: Noé, para tu fugir do passado, para tu fugir da pressão do presente e da pressão do futuro, permanece olhando para mim, para o alto, porque eu sou o autor e o consumador da tua fé. Então nesta noite